Olá pessoal, me chamo Jonathan, estou vindo aqui apresentar meu PCC de Neurociência Cognitiva, né? Estou cursando Educação Física no segundo período e eu vou estar aqui explicando as funções cognitivas do cérebro e como essas funções estão ligadas no processo educativo e na formação do sujeito. E o que são essas funções executivas, né? É um conjunto de habilidade comportamental que regula o nosso comportamento no dia a dia, na realização de tarefas e aquela regulação do comportamento, seja ela cognitiva ou emocional, né? O que a gente vai responder, como que a gente vai se comportar no nosso dia a dia, né? E essas funções executivas, elas são desde quando a gente tem 12 meses de idade, essas funções já estão sendo trabalhadas, né? Só que o ápice do desenvolvimento dessas funções executivas é na nossa adolescência, onde ela tem um maior crescimento, onde a gente consegue ter aquele crescimento, né? Controlar elas bem. E em certas pessoas, esse desenvolvimento vai até o início da vida adulta, lá com seus 25 anos, e aonde você vai ter o controle dela totalmente, né? E nessas funções executivas, 3 delas se destacam, né? Que é a inibição, o controle inibitório, a memória-trabalho e a flexibilidade cognitiva. Que eu vou dar um exemplo aqui de o ato de inibir, né? É quando a gente tem aquele controle inibitório. Essa habilidade permite ao indivíduo controlar comportamentos inapropriados, que sejam eles... Vou dar um exemplo aqui rápido. Quando a gente está estudando, né? E começa a chegar mensagem no WhatsApp e a gente tem aquela intervenção, né? A nossa mente intervém para que a gente não precise olhar a mensagem, né? E ter a atenção total no nosso estudo, no nosso aprendizado. E esse controle inibitório é muito importante, porque ele também trabalha a atenção seletiva. A gente quer prestar atenção no nosso estudo, no nosso conhecimento, e acaba inibindo a chamada de mensagem, né? A segunda habilidade das funções executivas é a memória-trabalho, né? Que é nada mais nada menos que a manutenção da informação na nossa mente por um tempo limitado, que é a memória de curto prazo. Ela tem uma limitação, né? Tipo, um exemplo da atividade da memória-trabalho é a atividade que a gente, vamos supor que a gente esteja na escola, quando criança, né? E o professor vai falar uma certa quantidade de palavras e logo após a gente vai ter que repetir elas. E é certo que a gente não vai conseguir lembrar de todas elas, né? A gente vai esquecendo algumas por ali, justamente por essa memória, ela tem uma limitação, né? E essa habilidade também permite que o indivíduo possa realizar, integrar informações presentes com outras armazenadas na memória de longo prazo. E a terceira habilidade das funções executivas é a flexibilidade cognitiva, né? Que permite o indivíduo adaptar-se às demandas do ambiente, a se adequar o comportamento a um imprevisto, a novas regras que é imposta a ele, né? E um exemplo disso pode ser quando a gente está dirigindo. A gente traça um trajeto antes de sair de casa, né? E segue nele. E vamos supor que aconteceu um acidente, ou como a gente está aí nas eleições, né? Tá tendo uma carreata e você tem que desviar o seu caminho. E essa flexibilidade cognitiva vai te permitir isso. Imaginar um outro trajeto que seja melhor para você, que seja mais rápido e desvie desse imprevisto que você teve na estrada, né? E isso é muito importante porque ajuda muito a gente, ainda mais quem é criativo, né? Tem uma certa facilidade nessa flexibilidade cognitiva. E relacionando essas funções executivas, essas 3 habilidades, com o teste que foi disponibilizado para a gente analisar, né? O teste Marshmallow, explicando rapidamente aqui o teste, numa sala, né? São chamadas umas crianças uma de cada vez, e
é proposto a ela um marshmallow e é dito para ela que se ela não comer aquele marshmallow, quando a pessoa voltar, ela terá 2. Então, analisando aí, a gente começa a perceber o controle inibitório da criança, né? Que começa a ser trabalhado e ela começa a se inibir para não comer aquele primeiro marshmallow, que ela vai ter uma recompensa. E então ela vai ali tentar intervir e usa a flexibilidade cognitiva para criar uma estratégia ali que faça ela conseguir esperar a pessoa voltar para ela ter 2 marshmallows, né? Então ela fica ali, muitas delas pegam o marshmallow, tira um belisquinho, começa a sentir o cheiro, outros ainda dá uma mordidinha, né? Tentando se controlar ali. Mas por que alguma das crianças não consegue se segurar, né? E acaba comendo um marshmallow? Porque o desenvolvimento das funções executivas, como foi dito, elas nas crianças ainda está em desenvolvimento, então não tem total controle. Então, algumas delas, logicamente, elas iriam comer o doce, né, o marshmallow. Outras delas não, já conseguiram se segurar e acabou ganhando os 2 marshmallows, né? E a gente percebe que nesses testes começa a trabalhar a flexibilidade cognitiva, a memória trabalho e o controle inibitório, né? Então é muito importante que desde criança a gente proponha atividades que possam melhorar o desenvolvimento dessas funções executivas nas crianças, né? Que quando elas estiver na adolescência e na fase adulta, elas vão ter um rendimento muito melhor do que outras crianças que não teve essas funções bem desenvolvidas, né? Então, basicamente é isso, as funções executivas que a gente foi estudado na matéria de neurociência cognitiva, né? Desde já eu agradeço a todos que viram esse vídeo. Muito obrigado.